Bem-vindos ao Onda Pod. Onda Pod, o podcast da harmonia. Temos aqui convidados ilustres e o grande comentarista que sempre nos acompanha, Mikael Ackerman. Boa noite. Como convidada número 1, temos aqui a especialista em acústica internacionalmente conhecida como Carolina Monteiro. Oi, pessoal. Estamos aqui também com o Marcel, também conhecido como o nosso nerd mais filosófico da empresa. Pessoal, prazer estar aqui. Então é isso. Então estamos apresentando aqui o time que vai comentar hoje sobre acústica virtual. Parece algo misterioso, algo que realmente as pessoas não têm muita ideia do que significa. E hoje é o dia de desmistificar esse assunto. Carol e Marcel estão comprometidos em tirar realmente esse assunto da grande... Como eu posso falar? Da ignorância. Da ignorância. Boa, Marcel. Do mistério. O dia da desmistificação da Listening Room. E para começar, a gente tem aqui, o Mikael vai trazer para a gente aqui uma curiosidade, não é, Mikael? O que você trouxe para a gente hoje? A gente vai falar sobre acústica virtual no aspecto de tornar virtual as experiências sensoriais. Existe muita indagação sobre o caminho do virtual, onde a gente tem indo parar, e acho que é interessante a gente refletir sobre a teoria da singularidade, né, que pela previsão do Kurzweil, Ray Kurzweil é um consultor da Google, diz que até 2045 a gente vai completar a singularidade, onde ser humano e máquina vão estar fundidos, então realidade, essa experiência virtual e uma experiência real já não vai mais poder ser distinguida. E isso aqui é um dos primeiros passos. Ele não vai passar lá no teste do... Como é que é o nome? Do Alan Turing. Isso ele prevê até antes, acho que é a década de 30 que está prevista, que a inteligência artificial já vai passar no teste de Alan Turing. Mas a gente virtualizar experiências sensoriais, no caso aqui a sonora, já é um primeiro passo para isso. Nossa, foi longe. Eu imaginei realmente que a gente está nos próximos 10 anos, eles realmente romperam limites aí. Dando sequência ao nosso podcast, a primeira pergunta que eu queria fazer era para Carolina Monteiro, não é? Eu queria saber o seguinte, Carolina, por que fazer acústica virtual? Então, para vocês que estão aqui na mesa e também para quem está ouvindo a gente, você já se perguntou, imagina que você tá aí num emprego maravilhoso, muito hipster, aí solteiro nessa vida, e você decidiu que você quer morar no coração de São Paulo, na Avenida Paulista. Você já se perguntou o que é que você vai ouvir dentro desse seu apartamento, morando no apartamento na Avenida Paulista? Ou, sei lá, um arquiteto que está projetando o teatro da vida dele, o teatro dos sonhos. Ele sabe como vai soar exatamente uma orquestra sinfônica na fila 14, assento B desse teatro? A resposta para tudo isso é a acústica virtual. Tá? A gente tem essa capacidade, usando um processamento específico de sinais, que o Marcel vai falar melhor depois, e uma reprodução também muito especial que a gente consegue fazer aqui nesse nosso espaço. É possível a gente reproduzir qualquer tipo de som em qualquer lugar que a gente imaginar. Só que, do jeito que o Mikael falou, virtualmente. Você tem uma experiência virtual que ela se aproxima muito da real. Então, só para dar um exemplo... Eu acho que a gente podia mostrar você sendo virtualizado, Marcos. Então, como seria a sua voz se você estivesse dentro de uma caverna? Tem que falar alguma coisa, né? Tem alguma ideia? Precisa pegar uma frase? Fala assim, esse sou eu aqui dentro de uma caverna. Bem, então vamos lá. Esse sou eu aqui dentro de uma caverna. Esse sou eu dentro de um teatro famoso, ou esse sou eu dentro de uma sala... com bom tratamento acústico. Bem, Carol, pelo que eu entendi, então, o arquiteto, na hora que idealiza o seu projeto, ele já consegue ter uma ideia de como aquilo vai soar e realmente uma ferramenta que ajuda muito na questão do projeto, né? Mas me diz uma coisa, em relação a elementos ou edifícios que não existem mais, por exemplo, sinagogas antigas ou igrejas, ou mesmo monumentos como Stonehenge. Marcel, você tem alguma ideia a respeito disso? Sim. Primeiramente, eu queria dizer que a parte boa da acústica virtual é que a gente consegue trazer o som, trazer a acústica para o que ela era primitivamente, ou seja, ouvir.
né? No caso, em acústica, a gente fala muito em auralizar ou audibilizar, né? Que alguns estão falando aí. Que auralizar significa tornar audível. Então, a acústica virtual, ela permite trazer o som a forma primitiva como ele é, que é para ser ouvido. Porque a gente está, no dia a dia com acústica, a gente está muito acostumado a tentar ver o som, pega o sonômetro, quer ver, medir quantos dB tem aqui, estoura um balão e vê o número, quanto que deu o TR. E daí a acústica virtual permite isso e trazer o som a forma mais simples dele, que é ouvir, que é a forma básica dele. Nossa, muito interessante, porque daí o projeto, em vez de receber, a pessoa normalmente recebe um gráfico, ela recebe uma tabela com número, né? Ou algum detalhe construtivo, né? E realmente para ele entender como aquilo seria em termos de resultado sonoro é algo realmente abstrato, né? E é alguma coisa que não é intuitiva, né? Porque as pessoas estão muito acostumadas a ver critérios numéricos e acabam esquecendo muitas vezes de ouvir realmente como é que ficou. Então, toda essa tecnologia baseada em auralização permite isso. Inclusive, respondendo a pergunta, permite trazer de volta esses antigos monumentos e anfiteatros que já foram destruídos. E então, é possível recriar virtualmente em softwares como soa, por exemplo, anfiteatros greco-romanos, catedrais que já não existem mais. Até existe um estudo na Universidade de Salford que está sendo conduzido atualmente, que eles estão recriando como era a acústica da Stonehenge, por exemplo. Então, a Stonehenge, na sua forma completa, com todas as pedras, porque agora está faltando várias pedras, né, na Stonehenge. Dá para chamar isso de uma arqueologia acústica? Tem uma área que estuda isso, que é a arqueoacústica. Lançou? A arqueoacústica estuda essa parte aí, que é uma área... No Brasil, acho que não tem muita gente estudando. Não conheço ninguém, pelo menos. Eu me lembro de ter visto um estudo sobre se os soldados romanos teriam realmente ouvido Júlio César. Isso rolou no Euronoise do ano passado, né? Foi incrível isso. Seriam muitos para ter. Será que foi? Viu? Será que foi uma grande lorota, né? Será que realmente ouviram alguma coisa? Eram dois discursos. Ele comprovava que com umas condições favoráveis acústicas, dava para o pessoal ter ouvido o discurso de Júlio César. É que eu não lembro o nome dos discursos. É que eles estavam parados numa praça, não é isso? Eu lembro que eles estavam numa clareira. Era um cenário pré-batalha, se eu não me engano. Pré-batalha, isso. E no outro eles estavam marchando. Era completamente impossível, com todo o ruído que tinha na marcha, cerca de 10 mil soldados. Era uma coisa assim absurda o número de soldados. Isso. E que são descritos em textos romanos, né, como discursos memoráveis. Isso. Então aí também, além de desmistificar a acústica virtual, estamos desmistificando também toda essa história dos discursos de Júlio César através da arqueoacústica, né? E ele, para fazer esse estudo, ele fez diversas suposições, né? Desde da potência vocal, sonora vocal do Júlio César. Então ele supôs que era uma potência bastante alta pelo treinamento vocal que o Júlio César tinha e até pelo ensino que ele teve durante a vida. Depois ele supôs também uma quantidade de ruído de fundo e a obediência do como é que se diz, do pelotão do exército dele. Pela tamanha obediência seria que, no caso, ele seria um ruído de fundo bastante baixo. Agora, dentro dessa coisa de arqueoacústica, a gente entra numa das partes mais curiosas e difíceis da acústica virtual, que é como você consegue essas fontes sonoras. Porque vocês estão falando de Stonehenge, tem um ponto curiosíssimo, que é que eles fizeram uma maquete numa escala de 1:22, eu acho, dentro de uma câmara anecoica. Tem como você explicar um pouco sobre isso, Marcel? Porque para fazer acústica virtual não é fácil não, tá? Vocês acham que realidade virtual foi lá e fez em 1 minuto? A gente precisa conseguir a fonte sonora que esteja... E essa fonte sonora, né? Seja a voz ou a orquestra ou o que é que fosse que soasse lá em Stonehenge, por exemplo, a gente precisa captar um sinal anecoico. O que é sinal anecoico, Marcel? Explica aí. Então, como dado de entrada na simulação, antes de colocar esse sinal anecoico, primeiro a gente faz todo o modelamento físico
do nosso cenário. Então, a nossa sala, por exemplo, a gente vai lá, modela as paredes, coloca os materiais, coloca todas as propriedades acústicas dessa sala, e então a gente vai calcular como que ela vai estar modificando o som ali dentro. Essa modelagem ela é virtual, né? Você faz toda ela no software. É virtual, é. E você poderia fazer também uma maquete física? Poderia, em escala poderia ser feito sim. Dá mais trabalho, né? Com certeza. Não, então a galera ficou discutindo, né, com a equipe de Salford que fez essa maquete de Stonehenge. Cara, que material você usou para fazer a maquete? Daí tem que ser feito tudo em escala, né? Por exemplo, se a escala é 1/10, então as frequências também, comprimento de onda, tem que ser tudo 10 vezes menor para ter a correspondência de difração e etc. Só tem uns problemas em absorção, às vezes, desse modelo de escala, mas isso aí a gente fala outra hora. Mas voltando à pergunta, que não ficou respondida, sobre os sons anecoicos ainda, né, que eu não terminei de responder. Então a gente faz o modelamento acústico de toda essa sala, a gente calcula como o som se comporta da fonte até o receptor, e depois que a gente tem essa informação, a gente vai convoluir, que é uma operação matemática, com um som anecoico. Esse som anecoico é um áudio de uma pessoa falando, é uma música que é gravado numa câmara anecoica. Então a câmara anecoica é uma sala especial que possui absorção muito grande de todas as paredes. Então quem entra lá dentro se sente meio claustrofóbico, né? Porque tudo que tu fala não reflete nas paredes, não volta. Porque as paredes absorvem tudo. Então, a gente grava sons ali dentro dessa câmera para não ter resposta nenhuma da sala. Porque se a gente fizesse uma gravação numa sala comum, na hora de fazer a auralização, a gente teria a auralização final do modelo simulado mais a da resposta da sala gravada. Então, para tirar essa resposta no momento da gravação, a gente acaba gravando o sinal em uma câmara anecoica. Entendi. Seria o sinal desse som puro. Essa seria a definição. Isso, então só pega o som direto, né? Pega o som que sai da boca do cara falando até o microfone. Não tem nenhuma reflexão vindo das paredes. Nenhuma influência externa. É só as características da fonte sonora. É interessante que você já começou a responder um pouco da minha próxima pergunta, que era como a gente faz acústica virtual. Então, a tua primeira resposta para isso é o começo. O começo é você tem que ter um sinal que não tem influência da sala, é isso? Isso, Então, primeiro a gente define o tipo de problema que a gente vai ter. Então, existem diversos métodos de calcular, que por exemplo, a gente pode partir para um traçado de raios, um software de traçado de raios, que a gente bota lá dentro no computador uma fonte sonora que começa a jogar raio para tudo que é lado. E a gente fica... Aí. Então, isso aí você está falando já, depois que você tem o sinal, você vai pegar agora e qual seria o efeito que esse sinal teria dentro de um ambiente construído, é isso? Aí você constrói virtualmente esse ambiente, é isso? Isso, a gente constrói virtualmente o ambiente para conseguir ver como que é o caminho de propagação do som ali dentro. E esse que você falou, esse modelo de Ray Tracing, são modelos matemáticos que você utiliza para simular virtualmente uma situação mais próxima possível de uma sala real, é isso? Isso, essa é uma das ferramentas que a gente tem. Os nossos softwares geralmente tem o traçado de raios, o método da fonte-imagem, que é baseado em raios. Depois tem outros mais complicados, que é baseado no modelo de onda mesmo, que é os elementos finitos, elementos de contorno, que custam muito computacionalmente e são mais difíceis. Mas geralmente... Desculpa te interromper, não, é que eu volto que o mais legal é que vocês estão conversando sobre um único cenário, mas o mais legal é que dá para mudar esse cenário do jeito que você quiser. Então, nessa modelagem, né, o cenário, eu digo o ambiente, o teatro, o Stonehenge, qualquer coisa que seja, você pode fazer N teatros. Um teatro com um tipo de forro, um teatro com um tipo de arquitetura, outro teatro com outro tipo de arquitetura completamente diferente, e você pode saber exatamente como vai ouvir, mudando os materiais, ou as formas, ou o volume.
Então, você não precisa se concentrar em fazer um único modelo. Você pode fazer vários para responder aquelas perguntas do começo, né? De, como vai ser esse teatro se eu trocar a marca da cadeira? Por exemplo, dá para ver isso de forma muito fácil, né? Muito legal. E agora a Carol, que é arquiteta também, além de especialista em acústica, é arquiteta. Você acha que de que maneira a acústica virtual pode auxiliar o arquiteto na tomada de decisões, tanto estéticas quanto financeiras, digamos assim, que impactam o budget do projeto? Nossa, as possibilidades são infinitas, porque se a gente falar mais da construção mesmo, da construção civil, onde o que a gente se preocupa mais é o isolamento, né, entre um ambiente e outro, ou entre o caso que eu falei, a Paulista e o seu apartamento, é muito fácil na etapa de projeto você saber exatamente o impacto de escolher determinada esquadria ou não. Você está em dúvida entre duas marcas de esquadrias que têm desempenho acústico diferente e na etapa de projeto você sabe exatamente o que o seu cliente vai ouvir se você escolher aquela janela ou não. Então isso impacta na especificação, impacta no custo da obra e como impacta, né? Especialmente falando de esquadrias. Mas isso se aplica a todo tipo de espaço, para uma escala menor, uma escola, a gente pode pensar no hospital, como as pessoas vão ouvir, que ambiente elas vão ter numa sala de recuperação, por exemplo, e a gente aí pode voar e chegar até na escala urbana, onde arquitetos e urbanistas estejam planejando um novo bairro planejado, que vai ter sua própria infraestrutura de um mínimo tráfego rodoviário, ou vai ter um parquinho ou tem uma infraestrutura próxima e saber exatamente o que vai se ouvir ali. Então, isso impacta em decisões de um traçado de uma rua num bairro loteado ou de escolher que tipo de revestimento de parede ele vai usar numa escola, por exemplo. Então, o impacto é muito grande e as possibilidades são infinitas. Então, o que você falou foi algo interessante, de que a escala deixa de ser a escala de uma sala ou de um teatro e passa a ser até para uma escala urbana. E quando você está falando de uma janela de um dormitório, algo a gente fala também de saúde, né? Muita gente não tem muita ideia que o isolamento acústico não só impacta o conforto, mas também a saúde. Vocês têm alguma informação do impacto de uma boa decisão de Caxilha a respeito na saúde das pessoas ali que moram nessas casas? Marcel ou Carol? Bom, os efeitos do ruído no ser humano são inúmeros, né? Porque um mau isolamento de uma fachada acarreta, primeiramente, a pessoa dormir mal, e dormindo mal começa uma série de outros problemas, né? Então começa a questão do estresse, ansiedade, isso tudo vai diminuindo a performance da pessoa no trabalho, vida pessoal, pode levar à depressão. E daí tem aqueles sintomas fisiológicos, aumento da pressão arterial. O cara morre de ruído? No longo prazo pode morrer. No longo prazo, com todo esse fator de coisas, acho que é possível sim, né? Sim, impacta até no ritmo respiratório. Ele mata devagarzinho, então? Lento. Em situações extremas, eu acho que... É uma morte lenta. Numa situação onde assim. o cara tá lá 20 anos sofrendo com aquilo realmente foi... É como se fosse um veneno em doses muito pequenas. Imagina o cara dormindo mal 20 anos. Entendi. E a acústica virtual seria algo que poderia ajudar a gente a entender um pouco melhor esse problema, ajudar as construtoras a definirem melhor seus projetos no isolamento e melhorar a saúde de quem mora ali, certo? É isso que a gente pode concluir? Sim. Serve de marketing. Ruído mata. É invisível, mas mata. É invisível. Mas esse é o melhor marketing. Ruído é invisível, mas mata. E o ideal, então, com a acústica virtual, que a gente traz, na verdade, o ruído, que deixa de ser um número e passa a ser uma sensação. E ali as decisões são tomadas com base muito mais sensorial. A pessoa consegue realmente ter uma verdadeira noção de quanto o dinheiro dela está valendo, não é isso? Isso também tem lado bom, mas às vezes tem lado ruim, né? Porque às vezes uma coisa subjetiva pode trazer erros, né? Uma pessoa tem uma sensação um pouco diferente da outra. Eu tô falando contra a empresa. Eu só quero... Eu vou continuar. Não, mas eu acho que é interessante. Sabe por quê, Marcel? Porque, olha só, eu acho que, no fundo, se você pensar a natureza do nosso trabalho, pode jogar contra a empresa, porque aqui é o canal para fazer isso mesmo.
No fundo, o que a gente tem como objetivo aqui na empresa é que a pessoa esteja satisfeita com o que ela teve de resultado. Se o que ela acha razoável tal não está no livro, para a gente realmente não faz muito sentido. A nossa função é fazer com que as pessoas fiquem felizes, vivam suas vidas plenamente, com qualidade. Então, se para ela tá bom, para nós tá bom também. Independente do número, né? Independente do número, se um pesquisador finlandês disse que tem que ser aquele número determinado, não é? A gente realmente, ninguém melhor que o próprio usuário para conseguir saber disso, não é, Mikael? Mikael, que é o nosso especialista em sensações. Então, eu queria, como ele está muito calado, eu queria falar de sensações com ele também. Porque a gente já falou de como é a acústica virtual, mas a gente precisa explicar o onde. Né? Existem várias formas. E a gente está, nesse momento, no Sound Lab na Harmonia, numa sala toda especial para ter essas sensações. Então, eu queria que o Mika descrevesse, já que ele é tão especialista em sensações, como é essa experiência na Listening Room? O que é que ela traz de... Eu acho que só de ter ruído de fundo reduzido, assim como na câmera anecoica, já dá uma sensação estranha de espacialidade, porque a gente mapeia o nosso ambiente muito a partir do input auditivo, né? E isso já dá uma bugada na mente. Opa, que espaço é esse, que a sensação espacial é diferente, e às vezes a pessoa pode nem perceber que é por uma mudança na percepção auditiva, né? Mas você acha que dá medo? Acho que o desconforto para cada um pode ser diferente, né? Mas algumas pessoas podem ficar até claustrofóbicas, como o Marcel tem gente falou. que entra aqui e fica claustrofóbico, né? Porque, assim, a paisagem sonora, o nosso mapeamento sonoro do espaço, digamos assim, numa praia ou num parque, dá uma sensação de amplitude e liberdade. E aqui não é só porque é uma sala fechada que dá a sensação, mas também porque o ruído de fundo é muito mais baixo, né? A gente tem um campo difuso. É uma coisa que não é natural, né? Tu não encontra na natureza esse tipo de coisa, então se tu entra aqui, dá aquela diferença. O que eu vou falar não tem comprovação científica nenhuma. Mas eu acho que é. Assim que é bom. É disso que a gente gosta. Eu acho que é que quando tá muito quieto é porque tem algum bicho grande perto. Tem algum bicho grande. Aí todos os pequenos ficam quietinhos. E quando tá um silêncio muito grande, você tem que realmente prestar atenção, né? É verdade. Os passarinhos ficaram quietos. Gostei. Não é? E aí você tem aquela sensação de que a qualquer momento vai pular um jaguar nas suas costas, não é? E vai te devorar. A audição está muito relacionada a essa proteção, porque quando a gente já dormia nas cavernas ou algo assim, seu corpo inteiro dorme, mas a audição não dorme. A audição é o único que não dá para desligar, né? Não desliga. Tá ali o tempo todo ligado, se vem um predador. Infelizmente. Não dá pra desligar. Mas, pro bem e pro mal, Tinha né? que ter algum... Mas eu quero mais... Aqui. Tá, desculpa, é que eu quero mais enaltecimento da Listening Room, porque essas experiências de acústica virtual, que o pessoal chama de 3D, 4D, até 8D a gente já chegou a ouvir, né? Tem todos os Ds. Tem vários áudios 8D aí no 8D, YouTube. 8D, né? Então, que é essa experiência espacial, né? Virtual. Mas você ouve em casa com fone de ouvido. Eu quero mais enaltecimento de por que não ter essa experiência com fone de ouvido. Por que aqui é melhor? Bom, primeiro assim tem vantagens e desvantagens de usar um fone de ouvido em relação a uma sala com multicanais. Então, por exemplo... Que é o caso da nossa, né? O nosso caso Faz aqui a gente tem uma Qual sala... que é o sistema, Marcelo, aqui da sala? Aqui a gente tem um sistema 8.1, né, que são 8 caixas e um subwoofer. Que eu vou falar mais um pouco sobre a parte técnica aqui do sistema de multicanais. Mas só para fazer um comparativo do fone de ouvido com salas multicanais. Então, cada um tem vantagens e desvantagens. Fone de ouvido tem a vantagem de ser, obviamente, mais barato, né? Portátil, não precisa construir uma sala, não precisa pagar um aluguel para a sala. Né? O fone de ouvido não tem essa questão do sweet spot. Né? Que é porque sweet spot? É o melhor lugar, sweet spot né? é aquele lugar no centro da sala ali que o som fica bom. Se tu vai pro canto da sala, já não é a mesma coisa. O fone tá contigo o tempo todo, né? É o cantinho doce, então. O seu pontinho doce da sala. O pontinho doce, O fone de ouvido, a parte ruim dele é a pessoa ter que experienciar com alguma coisa na cabeça, que isso pode atrapalhar, né, o teste subjetivo, porque
enfim, por questões óbvias, né, de ter alguma coisa mecânica na cabeça. Né? Não é tão natural assim. E daí a parte multicanais, ela consegue reproduzir melhor sons graves do que o fone de ouvido. E não precisa, por exemplo, nas auralizações implementar incorporar o filtro da nossa cabeça. Então, filtro, o que é filtro, Marcel? Não, um filtro é... A gente tem o sinal de áudio... O filtro que eu conheço é aquele de barro. Foi sacanagem. Isso é um filtro também. O filtro é uma coisa que deixa passar algumas coisas. É igualzinho. Qual pó de café que fica no Exatamente. filtro? E não deixa algumas passar coisas passam, outras não passam. Gente, foi a melhor pergunta e a melhor resposta desse podcast. Então você faz um café sonoro ali. Isso, é. Em um filtro em acústica, em sinais, a gente deixa passar umas frequências e outras não passam. Só que a nossa cabeça influi, né, na forma como a gente ouve, então a gente precisa usar o filtro da cabeça. A forma física da cabeça. Isso, a matéria cabeça, ela influi. E aí as vantagens da salinha. Não, já tinha falado. Já falou. Você teve explicado do filtro e você comentou uma coisa interessante que é a respeito de testes. Que tipo de teste pode ser feito numa sala como essa, Marcel? Bom, primeiramente, são testes mais utilizados, são para pesquisas, acho que até a Carol pode falar melhor. Pesquisas subjetivas em acústica. O doutorado da Carol foi nisso, né, Carol? Você fez um doutorado em pesquisa subjetiva com listening. Teve parte disso, porque como a gente falou muito aqui das sensações, da parte subjetiva e desse contraste que a gente tem em acústica, de que a gente está o tempo inteiro aqui com nossos cálculos, filtros e números, e no fim das contas o que a pessoa tem são sensações. Então, parte do meu doutorado tem muita aplicação no que a gente pode desenvolver aqui para o nosso mercado brasileiro, que é como as pessoas percebem soluções construtivas que têm exatamente o mesmo índice lá, né, de redução sonora, o mesmo numerinho, mas quem sabe de acústica sabe que aquele número é um número que envolve, ele simplifica, né, um comportamento de uma solução construtiva em diferentes frequências, cada uma de um jeito. E existia todo um debate lá fora de que soluções mais massivas e que têm mais isolamento em baixa frequência poderiam ser percebidas como melhores do que soluções tipo drywall, que muitas vezes isolam melhor em alta frequência. Então foi nessa linha. Então os testes nessa sala eles podem ser feitos para isso, para a gente descobrir e além do número e saber o que é que as pessoas opinam. Porque, por exemplo, aplicada a nossa norma de desempenho, porque um determinado critério de isolamento de fachada pode ser bom, pode ser considerado o mínimo ou não. Mas... Deixa eu ver se eu entendi. Então você consegue simular uma situação real ali, do cara tá na sala dele, a gente consegue saber o que seria o vizinho dando uma festa ou ele assistindo a TV, com o que a gente tem hoje de lei, né, o que seria a construtora seria ali, obrigada por lei a entregar na sua obra, é isso? Isso, e até descobrir o que é que ele prefere, porque a gente ainda não sabe, a gente tem alguns critérios na nossa norma, mas a gente não sabe ainda a relação que a população brasileira tem com esses critérios. Então, foi estabelecido um isolamento mínimo para a fachada, por exemplo, mas pode ser que o cara queira mais ou não. Pode ser que o cara, que nem o exemplo que você deu, ele ouça o vizinho e ele não se importa de ouvir um pouco a conversa do vizinho sem entender o que ele está falando. Pode ser um limite já aceitável. Então esses testes a gente aplicaria dentro dessa sala com a população, com várias pessoas, e a gente consegue ver o que seria uma resposta média do brasileiro médio que está aqui comprando seu apartamento aqui em São Paulo, no caso. Saber se esses valores da norma são adequados ou não? Isso, para o Brasil. Essa seria uma aplicação direta, mas a gente tem aplicações também, de novo, eu vim nesse podcast só para falar que tudo é infinito hoje. Porque as possibilidades também de percepção subjetiva da audição são infinitas. Vocês imaginam coisas simples como uma marca de carro, o barulho do fechamento da porta.
Eu estou pedindo para vocês imaginarem, mas isso é uma coisa real. As marcas, as clássicas, BMW, Mercedes, a Jaguar, eles têm gente especializada em testar o aspecto subjetivo de cada ruído que o carro faz. Eu adorava a porta da minha Kombi. Eu tinha uma Kombi que quando fechava a Kombi chacoalhava tanto que eu tenho até uma certa saudade daquele Era um barulho. som agradável? Era um som agradável. Agradabilíssimo devia ser. Então a gente pode fazer pesquisa nisso. Em qual porta É um carro novo, um carro moderno que faz o barulho de uma Kombi. Quando da fecha a Kombi porta, dá para dá fazer. nostalgia. Dá pra gente testar o barulho de abrir uma embalagem, qual o preferido, um liquidificador. Agora é o Hans Zimmer, Eu- né, que fez o som da BMW para ser agradável para o motorista e para alertar o pedestre, né? O carro Isso. elétrico precisava ter. Isso é uma grande potencialidade, Mica, com os carros elétricos. Existe agora toda uma gama de você ser compositor de som de carro. E essa sala acústica, a sala poderia, por exemplo, para fazer algo nesse sentido também, de testar esses sons e fazer tipo de projetos de sound design? Muita gente falando em sound design, o que seria isso, sound design? Que tipo de aplicação teria numa sala como essa o sound design? Da mesma forma, né? O sound design ele tem um aspecto interessante, porque até agora a gente falou de fontes que existem. O sound design ele se aproxima muito da arte, da composição musical. Então, vocês imaginem uma loja que tem uma trilha sonora e essa trilha sonora ela pode ser estudada e composta perfeitamente para provocar sensações no cliente, ou se é uma loja de luxo, para trazer o luxo, se é uma loja jovem, para trazer animação. E dentro da sala o que a gente pode testar é essa música que foi composta, né, que foi especialmente para aquele lugar, saber exatamente como ela vai soar, ou naquela loja, ou naquele carro, né, em qualquer situação. E fazer a pesquisa com o público de satisfação, né? Preferência. Para o público-alvo, né? É jovem, trazer os jovens aqui uma amostra suficientemente Isso. grande. Eu, sinceramente, eu ando de moto, eu acho que esse negócio dos sons que se coloca, uma moto elétrica, por exemplo, perde ali muito do seu interesse, né? Então, acho que a gente teria que pegar um som que não fosse desconfortável para as pessoas na cidade, mas que desse ali aquele estímulo que a hora que você acelera, você sente que a coisa está andando, né? Porque realmente possível. perde muito da graça um carro esportivo também que não tem barulho nenhum. Então acho que algum tipo de coisa ali tem que ser feita para não estragar a experiência, né? O Porque som é grande parte da o experiência. som faz com parte certeza. da experiência, né? Justamente. Daí entra naquela questão da qualidade sonora, né? Que é projetar o determinado tipo de som de um produto para que a pessoa tenha certo tipo de experiência, né? Isso, Então- no caso da BMW, eles até disponibilizaram o arquivo de áudio. E aqui acho que a gente poderia até disponibilizar para uma construtora ou para um arquiteto, ó. Você pode mostrar para o seu público final, para o cliente que vai comprar o seu apartamento, você vai mostrar para ele um model room, você pode mostrar para ele o arquivo de áudio, como vai ser Vai soar assim. como que vai soar o quarto dele de noite. O Marcel, nosso também, além de entrevistado, ele também que vai editar o áudio. Marcel, joga o som da BMW aí. Tá aí, ó. Para quem tá em casa. Chegando ao fim do nosso podcast, tem um quadro especial bolado aqui pelo nosso roteirista que se chama Tirando Onda. No Tirando Onda de hoje, ele sugeriu que a gente fizesse um momento do enigma, da curiosidade ou do desafio, né? Então hoje aqui é um desafio que eu vou lançar aqui para todos nós e vamos fazer também um tipo de experiência auralizante que vamos ser feita na pós-produção, que eu vou perguntar onde cada um gostaria de ouvir a sua voz. Você, Marcel, onde você quer ouvir a tua voz? Putz, tem que ser algo bem diferente. Eu acho que um iglu. A sua Iglu voz num num lugar. iglu. Genial. Aí você vai falar alguma coisa pra gente ouvir sua voz no iglu? Esse sou eu dentro de um quente e aconchegante iglu. E você, Carol, onde você gostaria de ouvir tua voz? Eu queria ouvir minha voz. Na realidade, não era minha voz, eu queria gritar no deserto e saber como ia soar isso. Eu não sei se vai dar pra oralizar eu gritando no deserto, mas a gente tenta. Micael, onde você quer ouvir tua voz? Eu gostaria de ouvir minha voz no topo do Everest, provavelmente gritando também, porque deve ventar bastante.
para ser escutado, talvez só gritando. Esse sou eu no Everest! E eu quero ouvir minha voz cantando na banheira. Vamos ver se o Marcel consegue oralizar isso. Sobrou tudo pra mim? Bem, gente, terminamos aqui mais um Onda Pod. Mensalmente teremos novidades a respeito de como essas ondas aí estão atuando no nosso dia a dia, que novidades elas nos traem, que sensações elas nos traz. E aqui diretamente da nossa Listening Room, mensalmente você tem essas novidades. Mais algum comentário a fazer aqui, os convidados? Tem algum agradecimento? Eu quero agradecer o convite e quero fazer o hashtag Publi para quem estiver ouvindo o podcast e tiver curiosidade de saber como é a Listening Room ou quiser conhecer, é só entrar no site da Harmonia, harmonia.global, e agendar uma visita aqui e a gente vai ter o maior prazer em receber. E Marcel que além de acústico, nerd e youtuber, também é o nosso especialista em assuntos aleatórios. Tem alguma coisa para encerrar? Quer dar algum recado, Marcel? Não pensei em nada, mas só agradecer a oportunidade aí de poder participar desse momento tão importante aí para a acústica brasileira. Sensacional. Inauguração do podcast da Harmonia. Eu acho que a gente precisa anunciar que o nosso comentarista favorito vai virar correspondente internacional, né? No próximo podcast, o Mikael. Mikael fará diretamente da Alemanha. Teremos aqui notícias internacionais. Comenta um pouco aí, Mikael. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui com essas presenças ilustres na estreia do podcast. Foi um prazer estar com vocês. E acho que a maior importância que eu vejo disso, do porquê de auralizar, de virtualizar um som, é para a gente humanizar o conhecimento, né? Porque aí, se você apresentar no relatório um número, é muito diferente do que a pessoa poder ouvir realmente como vai ser o isolamento daquela fachada ou o nível de ruído naquele escritório. É tão bom para o arquiteto poder planejar sonoramente o projeto dele, mas também para o cliente final entender o que ele está comprando. Exato, até porque ouvindo tu não precisa de muito conhecimento técnico, né? Do que lendo números. Isso aí, humanizando o conhecimento. É nosso.